bem? Para na sala de matemática de hoje, vamos trabalhar de olho nas informações. Vamos observar então ali que a Lúcia, ela estuda no terceiro ano e ela pratica muitas atividades durante o dia dela, tá? E vocês vão ter que organizar a rotina da Lúcia dentro de um calendário. Então, aqui diz assim, né? Todas as segundas-feiras ela tem aula de violão. Nas quartas e sexta-feiras, à tarde, ela vai para a escolinha de futebol. Nas terças e quintas, Lúcia faz aula de teatro. Então, depois ele pede para que vocês organizem a rotina da Lúcia dentro desse calendário aqui. Organizando, então, o calendário da Lúcia dos dias de atividades que ela realiza, tá? Vocês devem depois responder, né, de acordo com o que está pedindo. Cor laranja, violão, cor verde, futebol e teatro azul. Vocês devem sinalizar, ok? Para a gente finalizar, então, essa página, você deve responder, então, né? Se você faz alguma atividade além da escola, o que você acha da rotina da Lúcia? Será que é uma rotina corrida? Não é? Será que é uma rotina tranquila? E em uma semana, quantas vezes ela faz aula de violão? Analisando, então, a tabela aqui, né, o calendário, vocês vão responder as questões propostas aqui embaixo, tá? Na próxima página, então, a gente tem uma tabela que mostra as notas dos alunos do terceiro ano em em português e em matemática. A partir dessas notas que a gente tem aqui, tá? Que representa a nota 6, nota 8, nota 7, nota 9, vocês devem responder as questões propostas aqui. Quem é que tem a nota máxima, né? Quem é que tem uma nota 10? Então, no caso, quem é que obteve a nota máxima em matemática? Vão observar essa tabela e responder as questões propostas. Depois, você deve escrever na tabela a seguir quantidades de notas de cada valor. Então, olha só, aqui, né, nós temos quantas notas de 6? 2 de português e 2 de matemática. Quantas notas de 7? Vocês vão olhando na tabela e vão respondendo. Já aqui embaixo a gente tem uma outra tabela que é a de frequência, tá? Nas notas em língua portuguesa. Então, quantas notas 6, quantas notas 7, quantas notas 8, quantas 9 e quantas 10? Então, vocês devem responder, de acordo com esse gráfico aqui, as questões que temos aqui embaixo. Depois, nessa tabela que tem aqui, né, ele pede para que vocês representem no gráfico a frequência das notas de matemática. Então, vocês vão vir aqui, vão observar as notas de matemática e responder essa tabela aqui de baixo, ok? Já na próxima página, a gente tem, então, uma pesquisa sobre leitura. Nessa pesquisa diz assim, uma pesquisa sobre a leitura de livros por ano foi feita com 30 mulheres e 30 homens. A pergunta foi o seguinte, quantos livros você leu no ano passado? E vocês, quantos livros vocês leram? Lembram? Eu não lembro, mas eu acredito que eu devo ter lido uns 8 ou 9 livros, o que eu acredito que foi pouco por conta da rotina. Mas, se a gente se organiza, conseguimos realizar a leitura de muitos mais livros que a gente tem interesse, né? Então, lembrando que a leitura do livro que a gente faz aqui sobre os assuntos não conta, hein? São livros à parte. Então, vocês vão responder aqui a tabela, tá? Fazendo uma soma no caso. Então, olha só. Na tabela a seguir, cada resposta da pesquisa foi marcada com um tracinho. E cada quadradinho desse aqui representa 5 tracinhos, né? Quer dizer que 5 pessoas responderam. Escreva o número de mulheres e de homens e o total de pessoas que leram a quantidade de livros indicadas. Então, vocês vão contar a quantidade de quadrinhos que tem e colocar a quantidade dentro dos quadrinhos vermelhos e depois colocar o total e fazer a soma de quantos leram aqui, quantos leram aqui e o total de livros lidos, ok? Na próxima página, então, na página 43, nós temos uma situação-problema com as informações aqui dessa tabelinha de livros. Então, depois de responder, vocês devem responder essas questões aqui, tá? De acordo com o que vocês responderam na tabela. Aqui, vocês vão fazer a pesquisa com 3 adultos da sua família, né? E responder o nome da pessoa, quantos livros ela leu. O nome da pessoa, quantos livros leu. E o nome da pessoa e quantos livros leu. Depois, vocês vão observar na tabela aqui de baixo a quantidade de refeições servidas em um restaurante. Vocês vão fazer a soma, tá? Somem aqui, aqui, aqui e aqui. Depois, vocês devem fazer o total de cada linha. Total de almoço, total de janta. E depois do resultado total aqui, vocês devem somar e colocar os dois aqui do ladinho também. Para a gente finalizar na página 44, então, né, vocês devem fazer os cálculos
e completar a tabela da página anterior com o que falta. Então, aqui esse espaço é para que vocês realizem esses cálculos aqui, tá, pessoal? Lembrando que os cálculos têm que ser representados. Às vezes vocês conseguem fazer de cabeça, mas mesmo assim, há necessidade dos cálculos estarem representados aqui, ok? Na próxima atividade, então, ele pergunta em que dias foram servidas mais refeições, que vocês vão observar depois da tabela pronta. E aqui, quantas refeições foram servidas no fim de semana. Lembrando que os cálculos devem ser apresentados. Para a gente finalizar, então, ele pede para que vocês representem essa tabelinha aqui no nosso gráfico, tá? Lembrando que cada quadradinho desse representa 50 refeições. 50, 100, 150, 200, 250, ok? Vocês devem representar cada quadradinho equivalente a 100 a 50 refeições, ok? Finalizamos a nossa linha por aqui, então. Bom fim de semana para vocês. Beijinhos, até semana que vem. Tchau!